Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero falar com você sobre um artigo. Esse artigo foi publicado pela Associação Mundial de Psiquiatria. Essa é uma associação que foi fundada em 1961, tem sede, a sua sede é em Genebra, na Suíça. E eles fizeram pela primeira vez esse artigo em 2015 e republicaram também em 2020. O título desse artigo que eles publicaram é Religião e Espiritualidade previnem doenças mentais, ou seja, previnem transtornos mentais. E para você compreender melhor esta relação que a Associação Mundial de Psiquiatria fez, você precisa compreender alguns transtornos, mas antes de entender esses transtornos, você precisa compreender alguns conceitos básicos. O primeiro conceito que você precisa compreender é o conceito de doença mental. Doenças mentais também pode ser chamado de transtornos mentais. São condições que vão afetar o humor, o raciocínio e o comportamento. Todos esses fatores, eles estão totalmente interligado ao indivíduo, porque se o seu humor varia, se seu raciocínio varia, se seu comportamento varia, isso vai afetar diretamente na vida do indivíduo. E através desse conceito, você vai compreender como é que a religião, como a espiritualidade vão afetar na saúde da mente, nos transtornos mentais. O segundo conceito que você precisa compreender é sobre religião. O conceito de religião é algo bem definido, é uma crença que você tem em algo, em alguém, em um ser superior. E isso é religião. Quando você passa a entender que você acredita em algo, independente de placa de igreja, independente de doutrina que você ouviu ou você prega, aquele pequeno fato de você acreditar em algo se torna uma religião. O terceiro conceito que você precisa compreender é o conceito de espiritualidade. É uma característica de um indivíduo em que busca algo, ele busca um significado através de uma religião, através de algo que ele crê. Ou seja, religião e espiritualidade estão intrinsecamente relacionadas, ou seja, precisa existir essa ligação para que os dois conceitos eles possam se somar e entendendo estes conceitos você vai compreender que de alguma maneira eles afetam a saúde mental do indivíduo. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos seres integrais, isso quer dizer que nós não conseguimos viver só uma coisa ou outra, não. Tudo afeta e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é um bem-estar físico, mental, social e alguns historiadores dizem que entra também a parte espiritual e esse é um artigo que comprova isso, ou seja, eu não consigo estar bem fisicamente, não consigo estar bem mentalmente se a parte espiritual não está bem, porque uma coisa está relacionada à outra, uma coisa afeta a outra e isso nos torna pessoas, indivíduos, muitas vezes complicados, porque se algo está com problema, todos os outros meios vão sofrer. Se você passa a ver e olhar o ser humano hoje, no mundo em que vivemos, todos buscamos um significado da vida. E através disso, esse artigo foi baseado em que foi pego 3.000 pessoas e agora foi relacionado a elas qual é o sentido da vida, o que elas buscavam, como elas queriam viver, como elas queriam e gostariam de estar no futuro. E dessas, a sua grande maioria falou que gostaria de ter um sentido para a vida, um motivo por que estava se esforçando tanto, um motivo para explicar por que sonhava e quão alto que iria chegar. E sabe, através desse estudo, no decorrer do estudo foi notado algumas implicações e essas implicações se tratava da prevalência, do diagnóstico, do tratamento e da prevenção, como é que a espiritualidade ela atuou nessas 4 áreas, como é que pôde fazer o indivíduo ficar melhor
sem ao menos tomar remédio, mas o simples fato de ter religião, de ter uma espiritualidade, ajudou o indivíduo a melhorar de vida. E agora um dos pontos relacionados nesse estudo é que eles estavam procurando saber por que as pessoas buscavam tanto a felicidade e como é que eles podiam alcançar tão almejada felicidade. E aí eu escolhi alguns versos dos Salmos, porque muitas vezes você já olhou pessoas que não têm a Bíblia completa, às vezes só tem um livrinho que tem só os Salmos. E os Salmos é um livro de experiências singulares em que nos trazem ensinamentos peculiares. E agora lá no Salmo 119, no versículo 165, a própria Bíblia vem falando sobre e respondendo sobre como ter felicidade. E lá diz o seguinte: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Sabe, querido, neste estudo da Associação Mundial de Psiquiatria, além das pessoas que foram relacionados mais de 2.500 artigos, em que nesses artigos estavam feito a relação entre religião e espiritualidade e como isso afeta de maneira direta e indireta a vida do ser humano. E aí eles começaram a descobrir no decorrer do estudo que a religião e a espiritualidade, eles impactam tanto na qualidade de vida quanto na sociabilidade do indivíduo. O indivíduo passa a ter paz consigo mesmo, ele começa a ver a vida de um outro ângulo, reclama menos, vive mais, o passado fica no passado, o futuro fica para o futuro e agora começa a vivenciar o presente e vive aquele dia como se fosse o único dia que tem. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque todo ser humano por si só é complicado. Muitas vezes não sabemos por que estamos fazendo algumas coisas. E se nós pararmos para pensar, não escolhemos aonde nascemos, quem são nossos pais, quem são nossos irmãos, e agora o tempo vai passando e começamos com a idade passar a ter direito de escolha, escolhemos o que fazer, aonde fazer, o que vestir, com o que andar, e muitas vezes tomamos decisões precipitadas, e por essas decisões serem precipitadas e muitas destas serem erradas, começamos a entrar em situações desesperadoras. Olhamos para um lado, para o outro, pedimos socorros e não entendemos e não compreendemos aonde achar. E a Bíblia ela vem falando para mim, para você, lá no livro de Salmos, no capítulo 121, nos versículos 1 e 2, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe, querido, de acordo com a Bíblia e de acordo também com este artigo da Associação Mundial de Psiquiatria, nosso socorro, nossos problemas, eles não vão ser resolvidos instantaneamente por Deus, mas só que o nosso socorro vem de Deus, porque Deus ele nos propicia momentos em que, através da sua palavra, ele nos aconselha de como agir, como andar, o que fazer e como falar. Neste artigo, eles começaram a relacionar quais foram os benefícios que a religião e a espiritualidade traz aos indivíduos. E o primeiro que eles classificaram foi que o indivíduo que tem uma religião, que tem uma espiritualidade, ele passa a combater o estresse das perdas, ele começa a entender que o ciclo da vida em que a pessoa nasce, cresce, muitas se reproduzem e morrem, faz parte da vida e através da religião e a espiritualidade ajudam a fazer o indivíduo entender que aquele ciclo que vai acontecer, que é normal da vida em que estamos inseridos, precisa acontecer de maneira tranquila. Esse luto precisa ser vivido sim, essas perdas precisam ser sentidas sim, mas só que elas não podem ser perpetuadas na nossa vida. O segundo ponto que eles elaboraram foi que eles colocaram como benefício que a pessoa com religião e espiritualidade ela consegue vencer a depressão, ela consegue ter
e ver significado na sua vida, mesmo nas pequenas coisas, ela consegue entender que que o indivíduo, que você é importante. O terceiro fator que eles relacionaram, e também já posso associar ao quarto, é que eles previnem o suicídio e também eles recuperam aquele que tentou o suicídio. Ou seja, a religião, a espiritualidade faz com que o indivíduo pense, reflita antes de tomar uma atitude motivada pelo sentimento, pela dor, pela angústia. E agora aquele indivíduo ele pensa, reflete e consegue distinguir o que é razão e o que é emoção. No mesmo artigo, eles também listaram o que acontece com a falta de espiritualidade, o que a ausência de religião gera para o indivíduo. E eles listaram 3 coisas. A primeira delas é que o indivíduo fica mais susceptível à depressão, porque ele não consegue entender que muitas vezes que o sofrimento é algo da vida, é algo que vai acontecer, quer eu dê o meu melhor, quer eu seja o melhor naquilo que eu faça. Sempre vai haver frustração, sempre vai haver problemas e muitas vezes aquilo nos deixa o indivíduo depressivo e através deste artigo mostra que a espiritualidade e a religião elas previnem a depressão. O segundo fator que a ausência de espiritualidade gera aumenta transtornos mentais, e aí não entra somente a depressão, mas entra a ansiedade, transtorno bipolar, transtornos de fobia, transtornos compulsivos, transtornos alimentares e vários outros transtornos que aumenta quando a pessoa ela não tem uma espiritualidade ou não tem uma religião. E por último, que eles listaram, a pessoa que não tem essa espiritualidade, ela tem uma maior predisposição a ter um vício. Sabe por quê? Toda vez que o indivíduo ele tem um vício, não é muitas vezes porque ele queira. Isso pode ser secundário, mas primariamente é porque o indivíduo ele está passando por um problema, tem aquele sentimento, aquela sensação de vazio e angústia, e agora busca em um vício, em alguma coisa, algo para preencher aquilo que acha que está faltando. Antes de de comentar com você a conclusão deste artigo, eu quero ler o que está escrito lá em Salmos 127, no versículos 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Sabe, querido, a conclusão deste artigo é uma conclusão simples, direta e rápida. Eles viram que as pessoas que criam, que tinham uma crença em Deus, que meditavam e que perdoavam com maior frequência, em resumo, eles tinham uma espiritualidade mais elevada, assim diz o artigo, eles tinham uma vida e conseguiam viver de maneira mais feliz, porque eles tinham um significado e um propósito que preenchia o vazio da vida. E sabe, queridos, muitas vezes nós vivemos uma vida em que passamos por ela e não aproveitamos, não sabemos, buscamos as coisas e corremos atrás de coisas e ao invés da necessidade manter o nosso foco, eu faço porque eu necessito, eu começo a fazer as coisas porque eu desejo e agora deixo a necessidade de lado e o desejo começa a comandar as minhas ações. E sabe, quando isso acontece, quando eu sou movido por desejo, quando a razão vai de lado e a emoção toma conta, eu começo a me frustrar porque desejos têm um começo, mas logo chega um fim. Quando aqui a necessidade principal, ela precisa ser preenchida e ela só consegue ser preenchida se nós buscarmos a Deus, termos uma espiritualidade, termos uma religião. Mas eu quero terminar te contando uma história.
Conta-se uma história que haviam 4 amigos e esses 4 amigos eles estavam no último ano da universidade. E no próximo dia ia ter um exame muito importante e era tão importante que quem ia aplicar esse exame era o reitor da universidade. Mas só que no dia anterior, na noite, para ser mais exato, esses 4 amigos eles foram a uma festa, fizeram tudo o que não devia e acabaram esquecendo de estudar. E aí quando se deram conta, eles viram que o dia já estava raiando e agora eles começaram a pensar o que nós vamos fazer. Eles decidiram se sujar de graxa, se engordurar todo e agora os 4 chegam como se estivessem vindo correndo e agora chegam até o reitor e falam assim, olha professor, aconteceu um problema, nós estávamos em um casamento e o pneu do carro furou e nós tivemos que empurrar o caminho todo de volta. Nós não estamos sem condições para fazer o teste. E o reitor compreensivo foi naquele momento, ele falou, tudo bem, vocês têm 3 dias para fazer o exame. Passaram-se 3 dias, os 4 amigos estavam confiantes. E agora aquela prova era muito importante porque dela dependia a colação de grau destes estudantes. E o professor falou, olha, essa é uma prova tão importante que ela vale 100 pontos. Mas só que cada um vai ficar em uma sala e eles, tudo bem. E agora cada um ficou em sua sala e agora foi entregue a prova a eles e só tinha 2 questões. E a primeira questão, que valia 1 ponto, dizia assim, qual é o seu nome? E a segunda questão, que valia 99 pontos, era qual pneu do carro furou? Sabe, essa é uma história que vem nos falando muito sobre responsabilidade. Mas só que eu quero terminar te ajudando a pensar e compreender muito sobre o conceito de saúde. Saúde é um bem-estar físico, mental, social e espiritual. E talvez eu esteja falando para alguém que trabalha o seu físico, vai na academia, corre, anda de bicicleta, é responsável com a parte física. Mas também eu estou falando com pessoas que buscam através dos estudos, através de leitura, através de escutar palestras, melhorar a parte mental. É importante. Também eu falo para pessoas que se envolvem com outras pessoas, têm a parte social muito boa, têm amigos, amizades intensas e verdadeiras. Isso é útil e agradável e é preciso ter. Mas só que muitas vezes a parte espiritual fica de lado. E agora, por sermos seres integrais, passamos a sentir um vazio e esse vazio vai aumentando. Buscamos em coisas, pessoas, em empregos, em roupas e não conseguimos entender como esse vazio aumenta. E sabe, querido, a parte espiritual, Deus, é um dos mais importantes, eu diria o mais importante da sua vida, porque dele todo o resto se faz. Que Deus te abençoe, que você compartilhe esta mensagem e que juntos possamos levar esperança.